Olá, queridos amigos e amigas do Lar Espírita Chico Xavier. Hoje a nossa conversa vai ser diretamente nada mais, nada menos do que da nossa querida casa. E aí eu vim aqui para gravar, estou me aproximando da tribuna, guardei essa imagem linda nos corações e nas mentes. Eu tentei com que ela ficasse de fundo, mas como ela é muito alta, ficou mais complicado. Mas aí eu vou tentar ao máximo passar toda a energia boa, o som do mar, tudo que eu senti quando entrei aqui. Eu desejo que todos nós sintamos neste momento, aqui nessa casa ou em nossos lares, recebendo as boas intuições da espiritualidade maior. Bom, chegou o mês de outubro e nada melhor do que a gente comemorar o nascimento do nosso querido codificador Allan Kardec. Nós já conversamos muito sobre a biografia dele. Madá também já fez uma brilhante exposição acerca dos principais fatos da vida do mestre de Lyon. E neste momento a gente vai conversar sobre as obras básicas. Logo no início da pandemia, eu e Pedro conversamos, foi lá pelo mês de abril, a gente conversou sobre o Livro dos Espíritos, porque foi justamente a data de comemoração de lançamento da obra. No dia 18 de abril de 1857, foi quando lançou a primeira obra que inaugurou a doutrina espírita. Eu vou ler aqui um trecho que Kardec fala, que está lá na Revista Espírita, sobre o lançamento da obra. Hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, graças a enorme benefício que espalhará. E aí, de fato, surge a filosofia espiritualista, né? Tá lá no frontispício da obra inaugural, da Pedra Triangular, sobre os princípios da doutrina espírita. E aí vai falar da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e suas relações com o mundo material, com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, eis aqui, ó, o nosso primeiro grande amigo da obra básica, ou Pentateuco Kardeciano, ou seja lá o nome que a gente der a essas 5 obras tão fundamentais para a doutrina espírita. Então tá aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Eu não vou querer me aprofundar muito, porque além de ser uma obra muito mais íntima do movimento espírita e do simpatizante da doutrina, e até de nós mesmos, trabalhadores e voluntários, a gente já conversou sobre essa obra. Eu vou dar uma pincelada nos fatos principais para a gente aprofundar naquelas mais desconhecidas, mas nem tão menos importantes, né? O Livro dos Espíritos é, na verdade, um resumão da doutrina espírita. Na primeira parte, ele vai falar sobre as causas primárias. E é daí que Kardec, posteriormente, na verdade, 11 anos depois, ele vai lançar a obra A Gênese, que é a última obra do Pentateuco Kardeciano, que foi lançada em 1868. Mais especificamente, 6 de janeiro de 1868, pouco tempo antes do falecimento de Kardec. Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869. Então, pouco tempo depois do lançamento da última obra, Kardec vem a falecer. E está aqui a Gênese. Mais para frente vamos conversar mais sobre ela. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, ele fala do mundo dos espíritos. E aí é quando Kardec vai indagar a espiritualidade maior sobre a relação entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo. Dessa parte é que Kardec tira a base para 4 anos depois lançar o segundo livro da codificação, o Livro dos Médiuns, que aí é um tratado sobre mediunidade, um divisor de águas, na verdade, para os fenômenos mediúnicos.
No Livro dos Espíritos, a terceira parte fala sobre as leis morais da vida. É quando Kardec vai se debruçar sobre as características morais dos ensinamentos de Jesus. Ele não vai entrar nas polêmicas, não vai entrar nos casos que causam discordância entre as religiões tradicionais. Ele simplesmente se apreendeu nas leis morais ensinadas por Jesus. Olha aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec interpreta trechos da Bíblia, bem basicamente trechos do Sermão da Montanha, à luz da doutrina espírita. Esse é o terceiro livro da codificação. Também foi lançado em abril, no dia 15 de abril, porém de 1864, 7 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E, por último, a quarta parte do Livro dos Espíritos. A filosofia daquela época de Kardec tinha uma tradição de publicar os livros em 4 partes. Então, Kardec, como estudioso, como um homem de ciência, ele também seguiu aquela lógica das literaturas e da filosofia, que era dividir a obra em 4 partes. E a quarta parte do Livro dos Espíritos é sobre das esperanças e consolações, que é quando vai falar sobre o porvir e o nada. Livro este cujas perguntas vão ser mais destrinchadas e mais debruçadas no outro livro da codificação intitulado O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1º de agosto de 1865, portanto, 8 anos após o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui falando do Livro dos Espíritos, que é a pedra fundamental da doutrina espírita, o marco inicial, a base sobre a qual se ergue o edifício da codificação espírita. Então, se alguém pergunta onde é que eu começo, por onde é que eu começo a ler sobre a doutrina espírita, Livro dos Espíritos. Alguns indicam que é o Espiritismo, também é legítimo, é uma obra de Kardec, embora não esteja contida no livro dos 5, né? O Pentateuco. Mas o livro que é o Espiritismo também é uma obra introdutória. Mas quem quer de fato estudar e se aprofundar na doutrina é o Livro dos Espíritos. Nós do Grupo da Mocidade recomeçamos a estudar e estamos lá pela pergunta que fala sobre a escala espírita. Já deixo aqui o merchandise para quem quiser participar. O Grupo da Mocidade se reúne aos domingos a partir das 14 horas. O estudo e a reunião é transmitida pelo Google Meet e o link a gente disponibiliza num grupo e provavelmente vai disponibilizar através da grande rede. Então, estamos estudando o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação. O segundo livro da codificação foi o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é essencial para o entendimento e a prática do fenômeno mediúnico. Em 1858, isso é um dado importante, Kardec publicou um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações dos Espíritos, Kardec inclui 111 vocábulos com temas do Espiritismo, porque nós sabemos que para uma ciência nova são preciso palavras novas. O próprio Kardec fala isso e ele cunhou palavras, neologismos, vamos dizer assim, específicos para a ciência espírita. O termo médium, o próprio termo espiritismo e espírita, a diferença de significados do termo alma e espírito. Então, esses vocábulos estão nesse livrinho. Quando ele publica o Livro dos Médiuns, desse glossário, ele retira 24 para incluir aqui no Livro dos Médiuns. Foi reduzido e ele optou por colocar apenas 24. É um tratado científico da doutrina espírita e, sendo assim, Allan Kardec criou conceitos especiais, como eu tinha falado, né? Mediunidade é um termo cunhado por Kardec, erraticidade, psicografia, perispírito,
Então, tudo isso são termos ligados à doutrina espírita. É muito importante a gente adotar esse vocabulário, porque o que se vê por aí é muita gente utilizando termos que não são espíritas como se fosse o espiritismo de Allan Kardec. Termos como aura, centros de força, karma, podem até ter umbral, podem até ter mesmos significados de termos adotados pela espiritualidade, pela doutrina espírita, mas não são termos espíritas. Então é importante que nós espíritas entendamos esses novos termos para poder usá-los no nosso vocabulário. A premissa principal do livro dos Médiuns é que os espíritos existem e podem se comunicar. Então, como qualquer ciência, como qualquer projeto de pesquisa precisa de um objeto de estudo, o objeto de estudo de Kardec para lançar esse tratado foram os espíritos. E partindo da premissa que eles existem e que eles se comunicam com os espíritos encarnados. E aí ele refutou todas as teses contra a mediunidade com argumentos lógicos e científicos, lógicos e filosóficos. A partir daí, passou a analisar os problemas inerentes à mediunidade entre si. Porque aí o livro dos médiuns também é dividido em partes, nesse caso só duas. A primeira parte ele fala sobre noções preliminares, que é quando Kardec vai introduzir o conceito de manifestações espíritas. Há espíritos, ele vai falar do maravilhoso e do sobrenatural, dos métodos e dos sistemas. Ele vai lançar a base dos conceitos do fenômeno mediúnico. Na segunda parte, ele vai tratar das manifestações espíritas. E aí é quando vai aprofundar com as comunicações de vários tipos de espíritos, mas antes disso ele fala sobre os tipos de mediunidade, papel do médium, a interferência do meio, escolhos da mediunidade, identidade dos espíritos, obsessão e, por último, ele fala o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, aqui, de fato, é um norte, uma bússola para qualquer centro espírita se direcionar com as suas atividades mediúnicas. Do livro dos médiuns, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, 7 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Nisso que a Paris e a Europa do século XIX já estavam em ebulição com tantas novidades. As igrejas tradicionais, já no Maior-Buruçu, querendo crucificar literalmente Allan Kardec, e aí Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, ele vai tremer as bases da Igreja Católica, porque, na verdade, vai trazer, de uma forma muito lúcida e muito lógica, questões morais, e que, na verdade, podem ser adotadas por qualquer credo e por qualquer religião. Eu estou aqui procurando quando fala do Auto de Fé de Barcelona. Vejam bem, o Auto de Fé de Barcelona aconteceu em 1861, que foi aquele episódio em que o bispo de Argel mandou queimar 300 obras espíritas entre o Livro dos Espíritos. E após o Auto de Fé de Barcelona, ainda teve um outro episódio com relação às obras da doutrina espírita, que foi quando a Igreja Católica inclui no dia 1º de maio de 1864 o Livro dos Espíritos no Índex, que é o Índice de Livros Proibidos, bem parecido com aquele Tribunal da Inquisição da Idade Média, porque, na verdade, Paris estava vivendo a era pós-Revolução Francesa, do Iluminismo, dos enciclopedistas, de mentes muito abertas como Rousseau, Diderot, mas aí o próprio Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, tantos outros estudiosos de várias áreas do conhecimento, mas ainda a Igreja Católica vivia num obscurantismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que a gente precisa entender é que não é simplesmente um livro de mensagens para a abertura das reuniões de Evangelho no Lar.
Claro que existem mensagens consoladoras, mensagens iluminadíssimas e que despertam em nossos corações muitos sentimentos bons. Mas também existem mensagens com um teor doutrinário muito profundo de estudo e de aprofundamento teórico da doutrina espírita. Logo na introdução, a gente vai encontrar o objetivo desta obra. É muito importante que a gente leia uma obra e estude, começando, vou ser bem redundante, começando do começo. Então, o Livro dos Espíritos tem uma introdução, que é de um conteúdo aprofundadíssimo. O Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma introdução, que é quando vai falar o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos, notícias históricas, Sócrates, Platão, como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Também é nesse momento, quando fala de notícias históricas, para a gente entender um pouco sobre os povos daquela época, os samaritanos, os hebreus, os fariseus, os saduceus, qual era a relação histórica que existia entre esses povos. É bem interessante e importante de a gente estar estudando e analisando. Bom, após o Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós vamos adentrar a essas duas obras, as duas últimas, mas nem por isso menos importantes, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno, quando a gente abre aqui, né, na contracapa de todo o livro, a gente já vai ver aqui, ó, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Olha o que Kardec coloca. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, já aqui na contracapa, Kardec faz um grande resumo da importância dessa obra, que mostra a sua estrutura, na verdade, corresponde a um verdadeiro processo, se a gente for parar para pensar assim, um processo de julgamento, como se fosse o tribunal divino. Eu li isso em alguns dos sites de pesquisa que eu encontrei na internet, e o autor falava de uma forma muito interessante. Na verdade, o autor, se eu não me engano, é Herculano Pires. Eu vou procurar saber e depois eu me comprometo a colocar para vocês. Eu tenho quase certeza. Ele trata o livro Céu e Inferno como se fosse um grande julgamento. A primeira parte é com relação à ciência de observação. É, de fato, apresentando a doutrina, quando ele vai expor os fatos do julgamento e a apreciação judiciosas. Quando ele vai acentuar casos de infração da lei e mostrar o Código Penal da vida futura, né? Quando vai expor os fatos. É aquela introdução do caso no julgamento. A segunda parte, aí vão ser os exemplos. Seria a parte da ciência de pesquisa propriamente dita. Quando ele vai colher os depoimentos das testemunhas, cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. Então, nesse grande processo, nesse grande júri, as testemunhas, cada uma se enquadra em vários perfis, que são os vários tipos de espíritos comunicantes, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Na obra Obras Póstumas, que ela foi, como o próprio nome já diz, né, publicada posteriormente ao falecimento de Kardec. Então, precisamos ter muito em consideração isso, porque as mensagens que estavam lá, por algum motivo, Kardec não julgou importantes para estarem contidas nas obras básicas. Existe essa passagem. Chegou a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. Então, o autor ainda acrescenta que uma preliminar desse julgamento teria sido o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra que eu já disse que já causou lá
dentro da alta cúpula da Igreja Católica. E aí, a continuação do julgamento, na analogia do autor, seria o lançamento do céu e do inferno, né? 2 capítulos do céu e do inferno, foram antecipados na Revista Espírita. Ipsiliteris, eles estão contidos na Revista Espírita de janeiro de 1865, que é o ponto quando fala da apreensão da morte, e onde é o céu, que está na Revista Espírita de março de 1865. Esse último, ele alterou o título quando trouxe aqui para o céu e o inferno, que é quando intitula apenas o céu. O outro não, ele manteve da apreensão da morte, que é quando fala sobre o passamento, contido nisso. O céu e o inferno revela as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas das idealizações do céu e do inferno. Então, no primeiro capítulo, quando fala do futuro e do nada, existem 2 alternativas fundamentais para o espírito, como o próprio título diz. O futuro, a crença na vida futura, ou o nada. E nesse aspecto, Kardec se revela como um bom positivista, um bom estudioso da sua época. Ele se revela como um pensamento muito cartesiano e, por que não dizer, shakespeariano. Por que cartesiano? É uma preliminar lógica e de um agudo realismo. Vivemos, pensamos, agimos, ou seja, isto é positivo. Ou você acredita, ou você não acredita. Ou você acredita no futuro, ou você acredita no nada. E também shakespeariano, porque ele evoca aquele eterno dilema entre o ser ou não ser. To be or not to be, that's the question. Não é verdade? Que o dramaturgo britânico sempre fala na sua obra-prima. Opõe-se com antecedência de mais de um século à tese do nada. Que tese é essa? É uma tese que vai surgir na França, um século mais ou menos depois, com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre. Então, Kardec já se antecipa à negação disso, mostrando a existência e comprovando a existência da vida futura. J. Herculano Pires tem uma frase sobre o céu e o inferno que é muito lúcida. A comparação do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada que se conhece. Então, quando a gente fala que Kardec também é coautor da doutrina espírita, não é exagero. Ele que foi bem modesto, se intitulando como codificador. Ele não simplesmente organizou a doutrina, ele também colaborou. A elaboração das perguntas do Livro dos Espíritos é fundamental para ter uma resposta inteligente. Algumas instruções no Evangelho segundo o Espiritismo foram escritas por Kardec. Algumas notas de rodapé do Livro dos Espíritos foram escritas, aliás, todas, né? Todas as notas foram escritas por Kardec. No Livro dos Médiuns tem textos escritos por Kardec. Então, não foram apenas os espíritos superiores que, através das médiuns, ditaram o que está escrito no livro. Elas não foram simplesmente... As médiuns foram copistas, mas Kardec de forma alguma. Ele comparou, ele refutou, ele analisou, ele descartou. Então, e também colaborou, escreveu. Kardec nos dá o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias, estabelecendo as coordenadas da evolução futura. Porque ele vai mostrar o inferno pagão, o inferno cristão e no que de fato a doutrina espírita acredita. Que inferno não é um local circunscrito, não é algo concreto, é um estado de consciência, que aí também é um tema para uma outra conversa. As penas e gozos futuros saem do plano da superstição e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. Então, é uma análise muito coerente, muito concisa e objetiva, tratar de anjos e demônios, tratar do céu e do inferno, tratar do bem e do mal. E de uma maneira muito prática. O Código Penal da Vida Futura é um texto escrito de uma forma muito simples, muito correta e prática. Se você cometeu um erro, você vai responder por um erro.
Então, assim, a linguagem dele também é muito boa. Eu sugiro que, para quem não conhece, estude o Código Penal da Vida Futura. E, por último, gente, vem a Gênese. Esse livrinho aqui, ó, o último livro da codificação. Foi codificado 11 anos após o lançamento do primeiro, do Livro dos Espíritos. Lembrando que, ao longo desses 11 anos, Kardec continuou produzindo e publicando a Revista Espírita. E aí aqui, ó, a Gênese, cujo subtítulo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Vamos ouvir o que Kardec julgou necessário conter aqui no resumo do livro. A doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis, e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Escrito por Allan Kardec, com mensagens também dos espíritos que acompanham a Pleiade Espírito de Verdade. É um livro que fala sobre a origem. Lembra que quando a gente estava explicando sobre o Livro dos Espíritos, logo a primeira parte, quando fala das causas primárias, é de onde Kardec vai tirar a base para, posteriormente, escrever a Gênese. Existe uma polêmica com relação à quinta edição da Gênese. Na verdade, alguns centros espíritas ou alguns espíritas nem alcançaram essa polêmica, nem ficaram sabendo disso, porque está lá no movimento espírita daqueles mais atuantes e que procuram investigar de fato a doutrina espírita. Essa polêmica é com relação às versões do ano de 1869 e 1872. Então, tem um grupo atual do movimento espírita que foram lá na França e que investigaram, que receberam os originais das edições. Em algum momento ficou aquela polêmica se tinha sido adulterada, se tinha sido mexida por algum interesse. Mas aí existe a euforia incontida de alguns, existe uma curiosidade científica e legítima de outros, e existe a indiferença para a maioria de nós, que não estava nem sabendo disso. Mas aí, depois disso daí, o que é que ficou entendido? De acordo com dois grupos que têm aprofundado na doutrina espírita, que é o Kardec Online e o CSI História do Espiritismo. E aí eles compararam as duas versões, as duas edições, e perceberam que elas são idênticas. Porque se tivesse sido adulterada após o falecimento de Kardec, aí sim teria sido um adultério da obra, mas chegou-se à conclusão, depois de um auê muito grande no meio espírita, chegou-se à conclusão que ela não foi modificada. O objetivo principal da Gênese é estudar 3 pontos, até agora, diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, as premonições. Cada coisa tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Então, foi muito importante a Gênese ter sido publicada nesse momento, porque ao longo desses 11 anos, a própria ciência tradicional também foi maturando, amadurecimento, alguns conteúdos e conhecimentos fundamentais para a compreensão dessa obra. No capítulo 1, é necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da doutrina. É quando ele vai falar sobre os caracteres da revelação espírita. Olha lá mais uma vez a importância de a gente ler, todos os livros têm aqui a introdução. É importante a gente se ater à introdução, que é quando ele vai falar sobre o caráter da revelação espírita. Aqui nesse momento é extremamente fundamental que a gente tenha esse conhecimento, que nós espíritas, que já estudamos a doutrina há tanto tempo, mas muitas vezes nos atemos ao Livro dos Espíritos
e ao Evangelho segundo o Espiritismo. Quando trabalhamos na reunião mediúnica, até que a gente avança para o Livro dos Médiuns. Mas, infelizmente, a maioria dos espíritas fica nessas 3 obras, enquanto que o Céu e o Inferno e a Gênese também colaboram para construir o corpus doutrinário. Aqui na Gênese, quando Kardec, na introdução da Gênese, ele vai tratar na Revista Espírita. É um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. O que quer dizer isso? Que lembra que a gente falou alguns capítulos do Céu e do Inferno, Kardec tinha antecipado na Revista Espírita. Então ele também vai sondando, ele vai colocando algumas mensagens previamente na Revista Espírita para entender a reação do povo, para perceber a opinião dos homens acerca daquele assunto. Bem, pessoal, eu espero que tenha dado para ter uma noção das obras básicas, as 5 obras básicas de Allan Kardec, que compõem o formato, o corpus da doutrina dos espíritos. Então, nós trouxemos aqui, só para recapitular, um resumo do Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas, denotando o caráter filosófico da doutrina espírita. Em seguida, o Livro dos Médiuns, revelando o caráter científico dessa obra, é um tratado sobre o fenômeno mediúnico. O Evangelho segundo o Espiritismo, que vem abordar o caráter moral, né, as consequências morais do que a filosofia e a ciência espírita já nos adiantaram. O Céu e o Inferno, que também traz esse componente religioso, mas no sentido de esclarecer esses dogmas das igrejas tradicionais à luz da doutrina espírita. E, por fim, a Gênese, que também vem mostrar o caráter científico da doutrina espírita. Espero que com essa introdução geral, realmente não dá para a gente estudar todas as obras, teriam que ser um simpósio sobre cada uma delas. De fato, a gente vai passar a vida inteira estudando a doutrina espírita. Nós estudamos na mocidade, faz mais de 20 anos o Livro dos Espíritos e ainda nos surpreendemos com algumas perguntas, com algumas respostas. Por mais que a gente tenha estudado a doutrina e se dedique, sempre tem algum assunto do qual a gente desconhece. Ainda mais quando se trata daquelas 2 últimas obras, a Gênese e o Céu e o Inferno, que aí eu convido para quem não conhece, para quem não possui, que adquira. Tem disponível gratuitamente para download na internet e é muito importante, porque se a gente quer louvar Kardec, se a gente quer homenagear o codificador no mês do seu nascimento, é de fato se debruçando sobre a obra que ele dedicou mais de 10 anos de sua vida até a sua morte. Então é isso que eu deixo no meu muito obrigado ao amado Kardec, o codificador. E eu gostaria de estender todo esse meu carinho e toda essa minha admiração que tenho por ele a todos os espíritas que de fato fazem jus ao estudo da doutrina espírita. Meu coração está cheio de saudade, cheio de gratidão por estar aqui nessa casa, por pertencer a essa casa e por saber que mesmo longe dela fisicamente, nós continuamos formando uma grande família universal do Lar Espírita Chico Xavier. Um beijo a todos e até a próxima.